Bom, pessoal, 15ª questão aqui do Easy. Ele nos dá essa seguinte, ele fala, ó, seja f de xy, essa função de duas variáveis, aí nos dá essa integral aí, né? Ou seja, f de xy, que é essa função de duas variáveis, é exatamente essa função aqui, né? Onde a gente tem que é a primitiva de um limite inferior em zero para o limite superior x quadrado mais y quadrado da função e elevado a menos c quadrado dt, né? E ele pede para a gente calcular as derivadas espaciais. Bom, primeira coisa que você deve notar, tá? Primeiras ideias gerais que eu tive e que eu tenho até hoje, mesmo quando eu olho para essa primitiva, não, né? Para esse tipo de questão, né? Em que f de xy é a nossa primitiva, essa nossa integral definida. Eu sempre bato o olho e penso, poxa, já que a minha função f de xy é exatamente essa primitiva aí, então quer dizer o quê? Eu sei que a integral por si só ela tem dois conceitos. Quando ela está definida assim, dessa forma, com limite inferior e limite superior, quer dizer que eu estou pegando exatamente, dada uma primitiva, ou seja, pelo conceito de antiderivada dela, eu acho sua primitiva, eu substituo nos pontos x² mais y² menos f de zero, utilizando o teorema fundamental do cálculo, eu obtenho então essa função de f de xy, derivo parcialmente. Isso aí é o que penso até hoje, como costume. Claro que a primeira vez, não faz muito tempo, né, um relativo tempo longo que eu tenha visto esse tipo de questão. Faz pouco tempo, tá? Afinal, pra quem não sabe, também tô em cálculo 2, tô no segundo período aí, né, da minha faculdade. Bom, então o que acontece? É uma ideia errada quando a gente pensa nisso. Por quê? Você pensa, pô, primeiro para poder fazer isso eu tenho que achar primitivo utilizando exatamente o conceito de antiderivação, né? Aí o que eu penso? Eu penso exatamente na função cuja derivada dela resulte em e menos t quadrado, né? E a derivada então disso coincide com isso. Aliás, eu penso na função que ao derivar resulte em e elevado a menos t quadrado. E essa vai ser f de x, né? Que é a nossa primitiva. Então o que acontece? Primeiro a gente pensa, poxa, primitiva de e elevado a u é e elevado a u, né? Mais uma constante, porque diferencia exatamente a família de funções com a mesma derivada. E a gente pensa nisso por quê? Porque o derivado elevado a u, em relação a du, por exemplo, a gente, ou seja, a variável u, a gente recebe a função e elevado a u, né? Já que ela não altera. Então, tendo aqui a primitiva também é a mesma coisa. É retirado a parte de adicionar constante. Mas quando a gente sabe que a função u, na verdade, está em função de outrora variável, t. E eu quero derivar t e não em relação a u. Então, o que eu faço? Eu faço e elevado a u normalmente, né? E faço o que? U igual a essa variável, por exemplo, u de t, então derivo u em relação a t e multiplico realizo a regra da cadeia, né, para uma função de única variável. Qual é o problema? Ao fazer isso, a gente pensa e elevado, eu chamo menos t quadrado de u, e elevado a u, primitiva disso é o próprio elevado a u adicionado a constante. Aí eu penso, pô, mas u aqui é uma variável, né? Então, se eu quero fazer a primitiva ou derivar, por exemplo, em relação a t quadrado, o que eu penso? E elevado a u vezes du dt. Nesse caso, essa é a derivada. Para eu conseguir essa antiprimitiva, sabendo que e elevado a u não vai mudar, eu multiplico e elevado a u por dt du, ou seja, o inverso dessa derivação, né? Dessa fração derivacional, assim se fala. Esse diferencial, né, que a gente fala. Esse diferencial, essa parcela de diferenciais. E eu obtenho exatamente o que? E elevado, então, a menos t quadrado isso aí, a derivada disso é menos 2t. Aí eu penso, e elevado a menos t quadrado sobre menos 2t. Isso adicionado a constante, e então vai ser isso, a primitiva. Errado. Quando você faz isso e deriva, você resulta numa regra do quociente e resulta em outra fora função. Então, o porquê disso? Isso aqui é por causa da natureza da função dela. E elevado a menos t quadrado não é uma função facilmente integrável, assim por se falar. Ela não pode ser posta como da forma conveniente que nós vemos, né? Pelo que eu descobri, ela é basicamente uma função difícil de derivar, de integrar, aliás, né? Então ela não dá algo bonitinho. Então, por não dar esse algo bonitinho, a gente não consegue fazer isso. Aí você pensa, pronto, acabou então a questão, já foi-se todas as minhas ideias. Então, gente, aqui a ideia correta é você já derivar direto. É você fazer direto. O que acontece? A gente sabe que isso aqui é igual a primitiva. Aí vai assumir que a gente sabe essa primitiva. F de x² mais y² menos f de zero, né? Então, essa é a primitiva. Sendo que o que eu quero?
eu tô querendo a derivada parcial, que é igual a essa primitiva daqui. Ou seja, ao aplicar a derivada parcial, eu vou ter o quê? A derivada parcial vai me resultar em quê? Se eu fizer a derivada parcial de f'zinho, me resulta na derivada parcial de f'zão, que é igual a essa função que nós temos aqui, não é não? Então, você faz direto, tá? Derivando parcialmente a primitiva. A gente coloca aqui, ó. E a gente vai fazer isso aqui, esse processo direto, tá? Para obter a resposta. A mesma coisa para o 16. 16, aliás, é a mesma função, inclusive, só muda que os limites superiores e inferiores, né? E aqui dx, né? Eu quero derivar em relação a x. Então, como que vai ficar? Ó, se eu quero derivar em relação a x, basta eu pensar, pô, se eu tô aplicando a derivada parcial disso, eu tô derivando onde tem x, né? Onde tem x é a minha derivada parcial. Então, como aqui é f de zero, não me interessa, né? Eu resulto em zero, ou seja, ela não nos altera. Então, a derivada parcial aqui eu vou ter o quê? dfzão, que é igual a derivada nesse ponto, de x quadrado, quando eu tenho x quadrado mais y quadrado em relação a dx. Então, vai ficar isso aqui o quê? Vou chamar isso aqui como fosse u, então eu vou ter du dx, né? Que eu estou derivando em relação a x, então eu vou ter 2x. E eu vou ter a derivada parcial dessa função fzona, que nesse caso vai ser igual a fzinho. Basta eu substituir no ponto. Então vai ficar o quê? 2x multiplicado por e elevado a menos x quadrado mais y quadrado. E essa aqui é a resposta da nossa 15, tá? Essa é a derivada em relação a x que a gente tem. Nesse caso, ao quadrado, né? Quase que eu esqueci aqui esse quadrado aqui, né? Do t. E essa aqui é a resposta, tá? Olha só que simples. Então, essa aqui é a resposta da 15ª em relação à derivada parcial em relação a x. A mesma coisa da gente fazendo isso aqui para y, vai ficar o quê? Fazendo para y agora, a gente vai ter o quê? Mesma coisa, vai ser fzão de x quadrado, isso aqui vai estar em relação a y, 0 é constante, vai sair então, e vai ficar exatamente e elevado a menos x quadrado mais y quadrado, porém agora, como eu estou chamando u como essa variável, e é u de y, então vai ser, né, 2y aqui na resposta em relação a y, né? E isso aqui tudo ao quadrado, né, vale lembrar. Então, é essa a resposta, tá, gente? É da 15ª questão. Muito tranquilo. Espero que tenham gostado.